No universo de Bob Esponja, uma das teorias mais perturbadoras criadas pelos fãs envolve o Sr. Sirigueijo, onde, por exemplo, aquele restaurante que é conhecido por vender os hambúrgueres mais famosos daquele universo, a receita desse sanduíche é tratado como um dos maiores segredos da cidade da Fenda do Biquíni. E ao longo de toda essa série, o personagem Plankton tenta desesperadamente roubar a fórmula secreta, porém nunca consegue descobrir o que realmente está dentro do hambúrguer. E todo esse mistério constante criado pelos fãs da série, a hipótese sugere algo extremamente perturbador. E se o ingrediente secreto for na verdade carne de caranguejo? E apesar de todo aquele universo ter várias espécies de peixe, tem poucos caranguejos, e isso acaba sustentando essa teoria, onde por essa falta de caranguejos basicamente traz uma situação insana, onde essa ausência chama atenção e levantam hipóteses e pensamentos de que esse fato de quase nunca aparecerem vários caranguejos, e assim a teoria sugere essa explicação extremamente sombria para o ingrediente do hambúrguer de Siri. Mas basicamente uma coisa bem bizarra é que é descrito que bem antigamente, porém eles foram desaparecendo misteriosamente. E assim a teoria sustenta que todo esse desaparecimento gradual ao longo dos anos, o responsável por isso poderia ser justamente o próprio Sr. Sirigueijo. Dentro dessa teoria, o restaurante que vende milhões de hambúrguer poderia estar usando carne de caranguejo como ingrediente principal da receita secreta. Bom, mas isso tudo é bizarro e significa que o alimento mais popular da Fenda do Biquíni, de acordo com a teoria, seria na verdade um produto derivado da própria espécie do Sr. Sirigueijo. E essa hipótese vai ganhando força ainda mais bizarra quando analisamos que o Sr. Sirigueijo, ele tem uma ganância enorme, ele faz tudo basicamente pelo dinheiro. Toda essa ganância e obsessão do personagem por dinheiro em inúmeros episódios da série, ele demonstra que sua prioridade absoluta é o lucro, e muitas das vezes colocando o ganho financeiro acima de qualquer consideração moral. Mas que toda essa obsessão é retratada de forma crônica, ainda assim ela revela traços bastante bizarros de toda a personalidade do Sr. Sirigueijo. Sem contar que ele demonstra sofrimento e prefere guardar o dinheiro em vez de resolver problemas importantes ou simples. Essa característica exagerada vai mostrando que essa teoria pode sim ter um certo ponto de verdade, onde dentro da lógica analisada nessa teoria bizarra, o Sr. Sirigueijo, ele encontrou uma forma de utilizar sua própria raça para fazer um hambúrguer que chamasse a atenção pelo gosto incrível. E isso explicaria também o mistério eterno da fórmula secreta do Sr. Sirigueijo. E sem contar que também há quase total ausência de outros caranguejos vivendo na Fenda do Biquíni. Mas se essa teoria fosse verdadeira, o restaurante do Sr. Sirigueijo, além de ser um restaurante popular, ele também seria o responsável por um segredo bizarro e perturbador, escondido por trás do alimento mais famoso daquele universo. Mas outro ponto central de toda essa teoria está no nível quase absurdo de segredo que envolve a fórmula do hambúrguer, onde, por exemplo, em alguns episódios, a receita é mantida dentro de cofres protegidos, escondida em locais secretos ou até armazenada em vários recipientes trancados com vários sistemas de segurança. E todo esse comportamento exagerado chama atenção porque o segredo parece ser protegido com uma intensidade muito maior do que seria necessário. E vemos também que o Plankton, mesmo com inúmeros planos, máquinas, disfarce e várias estratégias insanas elaboradas, ele nunca consegue descobrir o segredo daquela receita. E todo esse mistério constante, proteção, ganância, tudo isso eleva essa teoria e acaba sugerindo que o segredo da receita não é apenas um tempero especial, mas sim, de acordo com a teoria, possa ser carne de caranguejo. E sem contar que se a gente olhar, se a fórmula realmente for uma carne da própria espécie do Sr. Sirigueijo, isso transformaria ele no maior vilão de Bob Esponja, onde, por exemplo, ele usou a carne da sua própria espécie. E dentro de toda essa interpretação e teoria, ela chega num ponto extremo quando fãs sugerem que o Sr. Sirigueijo acabou com várias vidas de vários personagens que eram caranguejos na Fenda do Biquíni, e assim causou uma diminuição perturbadora de caranguejos naquela região. Mas esse cenário dessa teoria explicaria também um dos detalhes mais estranhos observados na série, que é, como eu mencionei, a quase ausência de outros caranguejos vivendo na cidade. Essa teoria, por mais que seja criada por fãs, ao observar certos detalhes, se ela realmente fosse
uma verdade, seria bizarro e automaticamente transformaria o Sr. Sirigueijo no vilão mais perturbador e maligno de toda aquela série de Bob Esponja. Durante anos, Bob Esponja foi visto apenas como um desenho infantil sobre um simples cozinheiro. Mas e se isso tudo for apenas a superfície? Se a fenda do biquíni for na verdade um experimento científico secreto? E se Plankton não quiser realmente a fórmula do hambúrguer? E se o Bob Esponja for muito mais velho do que todos imaginam? Hoje vamos explorar 3 teorias que podem mudar completamente a forma do desenho. A fenda do biquíni é o centro de um dos longos e mais contínuos experimentos científicos já conduzido na história. Primeiramente, a fundação da cidade, de acordo com a teoria, pode ser o resultado direto de intensos testes biológicos, realizados secretamente por agências humanas no meio do oceano. Sobre toda essa ótica, a teoria aponta que os personagens que conhecemos são mutações genéticas complexas de primeira, segunda e terceira geração, que não foram abandonados após os testes. Pelo contrário, todos eles se tornaram anomalias biológicas que continuam sendo rigorosamente observadas. E assim, tem uma teoria amplamente debatida que correlaciona geograficamente a cidade da Fenda do Biquíni a um arquipélago real localizado nas Ilhas Marshall. E assim, a teoria vai apontando que os cientistas humanos perceberam que a radiação acelerou bizarramente aquela evolução local, que decidiram manter a área toda isolada para observação. É algo que dá tese a toda essa teoria é a existência de uma infraestrutura capitalista completa no fundo do mar, como por exemplo os personagens que não habitam cavernas aleatórias, mas sim constroem residências com arquitetura específica. Por exemplo, a casa do Bob Esponja, do Lula Molusco, dentre outros locais, estabelecem um sistema monetário rigoroso em uma sociedade completa no fundo do mar. E assim vemos que toda a cidade possui hospitais, prisões, supermercados, forças policiais e até mesmo a hierarquia governamental do Rei Netuno. Toda essa teoria vai apontando pistas e evidências que o universo da Fenda do Biquíni está repleto de provas, porque os episódios mostram a biologia marinha que desafia qualquer lei evolutiva natural. E no entanto, a teoria aponta que a Fenda do Biquíni, essas criaturas que andam de forma estranhas, respiram ar, por exemplo, a Sandy, ela seria possivelmente uma cientista envolvida para observação interna. E em vários episódios aparecem barcos que funcionam mecanicamente como carros completos, com volantes, pneus, porém a engenharia necessária para criar combustão interna que funcionaria debaixo da água basicamente seria feita da tecnologia humana. E analisando todos esses fatores tecnológico, biológico e de toda aquela sociedade, a teoria aponta que a Fenda do Biquíni transcende a ideia de uma simples cidade habitada por seres engraçados e se configura como um laboratório natural de estudo a longo prazo. Seguindo essa teoria, a gente já tem outra teoria insana sobre o Plankton não querer a fórmula, mas sim, no fundo, realmente querer destruir profundamente o Sr. Sirigueijo. Bom, mais um resumo curto, nessa teoria, essa eterna rivalidade comercial da Fenda do Biquíni esconderia uma motivação muito mais sombria e pessoal do que a simples espionagem de querer a fórmula. E a teoria propõe que a busca incessante pela receita do Siricascudo é apenas uma fachada, e que na verdade o Plankton quer trazer uma vingança profunda e uma destruição imediata contínua de todo aquele império e a sanidade do seu ex-melhor amigo. E a narrativa superficial do desenho sempre nos fez acreditar que o Plankton é um empresário fracassado desesperado por clientes, e que a fórmula do Sr. Sirigueijo é sua única salvação. Contudo, ao analisar essa teoria, toda essa premissa possa ser que desmorona, porque o Plankton ele é um inventor brilhante capaz de criar, por exemplo, inteligência artificial a sua esposa Karen. Em vários episódios vemos que de uma forma canônica o Plankton e o Sr. Sirigueijo já foram conhecidos ou melhor amigo, e assim eles eram dois excluídos sociais. É a partir de todo um trauma que a dinâmica atual se torna estranha e assim vai revelando sua verdadeira face, onde o Plankton cria planos absurdamente complexos, teatrais, para roubar a fórmula. Porém, por trás disso, o mais intrigante é que ele executa esses planos mesmo sabendo que muitos deles são falhos, desde a concepção ou simples resultado que garante o seu fracasso. E isso tudo vai trazendo
pistas, evidências dentro do desenho, Plankton teria um trauma de amigo ou inimigo, e na verdade o Plankton sente uma dor da traição ao ver seu amigo prosperar. E assim ele criaria uma obsessão, e o que vai dando sustento a toda essa teoria insana é que o Plankton em vários episódios ele parece se divertir genuinamente irritando o Sirigueijo, invadindo seu espaço pessoal e mental. Teria como ideia projetos para humilhar o Sirigueijo na frente de seus clientes. E assim a teoria vai juntando todas essas peças insanas e fica bem claro que a busca pela fórmula secreta pode ser uma das maiores mentiras de Plankton. E na verdade, a teoria aponta que é movida em vez de uma verdadeira ambição empresarial, e sim ele estaria preso em um ciclo tóxico com o Sr. Sirigueijo, onde um dá sentido à existência do outro. O objetivo principal do Plankton é na verdade destruir toda a vida do Sr. Sirigueijo. Em um resumo, a teoria aponta que o Plankton não está nem aí para o hambúrguer, mas sim só quer enxergar a ruína do Sr. Sirigueijo. Seguindo isso, na terceira teoria, Bob Esponja poderia ser muito mais velho do que parece. Essa teoria ela é bem clássica, porém ela é bem insana e até perturbadora. O resumo curto de toda essa teoria é que o Bob Esponja, se analisarmos, ele tem aquela discrepância perturbadora entre sua idade mental e sua verdadeira idade cronológica. Apesar dele agir constantemente e ostentar a energia caótica de uma criança, por exemplo, o Bob Esponja pode ter décadas de idade. E para fundamentar toda essa teoria, primeiramente a gente deve ver que no desenho Bob Esponja ele demonstra um comportamental bizarro, porque aquele comportamento infantil que mesmo ele sendo um adulto com emprego, ele brinca com figuras de ações, tem um medo paralisante do escuro ou montanhas russas, basicamente toda essa ingenuidade extrema que ele é incapaz de perceber, por exemplo, o ódio que seu vizinho Lula Molusco sente por ele e acreditando que são melhores amigos. Toda essa mistura de ideias que traz sobre o Bob Esponja trabalhando, sendo o único proprietário de um imóvel, tendo responsabilidade de alimentação do Gary, por exemplo, e idas ao veterinário, basicamente todos esses cuidados, se a gente analisar esse abismo entre o seu tempo de vida, analisando episódios também sobre o seu estado emocional, conclui-se o Bob Esponja seja bem velho, porém ele teria a síndrome de Peter Pan, porque basicamente ele seria um adulto bem velho, com décadas de mercado de trabalho nas costas, mas basicamente ele se recusa a perder a magia da infância. E assim a teoria aponta que por mais que ele possa ter mais de 60 anos, por exemplo, isso não importa porque parte da biologia esponjosa dele, mesmo que ele seja muito velho, ainda assim ele seria novo. É basicamente um paradoxo que ele nunca envelheceria normalmente. A fenda do biquíni em Bob Esponja somos frequentemente distraídos pelas cores vibrantes e pelo humor caótico, mas em meio a todo esse mar e oceano insano, basicamente temos uma entidade milenar que não pertence ao mundo dos vivos, conhecido como holandês voador. Mas para entender toda a magnitude da ameaça que o holandês voador representa, precisamos primeiro analisar o seu domínio, o navio fantasma. Toda essa embarcação em volta dele traz uma aura espectral e bizarra, capaz de rasgar o tecido entre o mundo físico e o sobrenatural. E assim temos uma teoria que indica que o navio fantasma dele na verdade é uma prisão flutuante de almas. Quando o holandês levaria os personagens para o seu navio, ele estaria sequestrando um corpo físico e assim reivindicando a essência daquela criatura. Inclusive vimos que ele carrega um saco que é descrito como um saco de almas, e o próprio navio funcionaria como uma entidade viva que se alimenta de todo o desespero de seus prisioneiros. Ao transformar todas as vítimas em marujos forçados, basicamente o holandês retira deles o livre-arbítrio. E assim por trás de toda essa embarcação, o navio representa o isolamento absoluto. Teoriza-se que esse brilho verde que emana das madeiras, além de ser magia, é também energia residual de milhares de almas. E assim, a teoria também aponta que quem ousa cruzar o caminho
do holandês ou tentar enganá-lo, basicamente naquele universo não teriam um fim misericordioso, mas sim a porta de uma entrada para punições cruéis e eternas feitas pelo próprio holandês voador. A teoria vai apontando ainda mais além bizarro que ele é capaz de transformar pessoas comuns em fantasmas agonizantes, condenando-os a vagar sem capacidade de tocar o mundo físico. E é exatamente aqui que a teoria vai ganhando um mecanismo de força, onde a narrativa atinge um ponto bem interessante do holandês voador, por ele ser essa força da natureza insana que exige submissão através do pavor absoluto. Todos fogem, todos tremem. Porém, diante de um ser que é o Bob Esponja, a dinâmica entre o holandês voador e o Bob Esponja é um dos estudos de personagens mais interessantes da série, porque o Bob Esponja ele também é bizarro e uma verdadeira anomalia no radar do holandês voador. E assim, por exemplo, em diversos encontros, o Bob Esponja não apenas falha em demonstrar medo, mas também trata o holandês como se fosse uma familiaridade e uma positividade que beiram o absurdo. Isso tudo já vai trazendo uma futura teoria que agora mesmo eu vou dizer. Mas seguindo tudo isso, essa imunidade do medo cria uma ruptura interessante e drástica em toda essa identidade do holandês voador. Temos que o Bob Esponja ele serve como um gatilho para toda crise existencial da entidade. E assim, a mente do holandês voador ela não conseguiria processar toda essa ingenuidade inabalável que o Bob Esponja tem. Ela é a única alma insana naquele vasto oceano que o holandês voador não conseguiria pegar ou quebrar de uma forma definitiva. Bom, e assim já vamos iniciando uma teoria insana sobre o Bob Esponja. Primeiramente, que ele teria uma regeneração insana ou imortalidade biológica. Primeiro indício de toda essa teoria de que estamos lidando com o Bob Esponja sendo um ser de um plano existencial insano e perturbador. Basicamente, a lógica de desenho animado, ela seria uma desculpa. Todas essas bizarrices visuais dentro do universo da série, a anatomia do Bob Esponja, ela desafia as próprias leis da biologia, por exemplo. Basta prestar muita atenção aos eventos na qual esse ser insano já sobreviveu. Além do Bob Esponja já ter sofrido bastante danos e rotineiramente em vários episódios, basicamente objetos acertam ele. Em várias ocasiões a gente vê o Bob Esponja se desentregando a nível bizarro. E assim a teoria vai apontando que por mais que ele tenha capacidades regenerativas, ele também teria uma habilidade de absorver a força cinética. Inclusive, é como se seu corpo fosse feito de matéria escura. Além disso ser um simples traço cômico, também é uma prova bizarra de que ele provavelmente tem uma imortalidade terrorizante. Bom, mas o que vai sustentando ainda mais toda essa teoria perturbadora de que Bob Esponja opera em um estado de anomalia e energia, vida meio que infinita, a gente vê que a mente do Bob é um abismo de alegria e imperatividade insana que nunca se esgota. E raramente o vemos demonstrar uma exaustão genuína ou sucumbir às pressões do estresse de toda aquela vida do trabalho. A teoria aponta que de onde vem toda essa energia do ponto de vista da análise teórica, esse vigor inesgotável sugere que vem de uma fonte interna sobrenatural e limitada. Toda essa felicidade constante, além de ser uma emoção genuína, também é uma máscara para todo um estado de ser sobrenatural bizarro, ou melhor dizendo, uma expressão de uma entidade insana que interage no mundo do Bob Esponja. Mas assim, finalmente vamos chegando a uma característica mais perigosa, sombria, que eleva ainda mais essa teoria, que é a capacidade do Bob Esponja. Ele atuaria como um buraco negro de toda aquela sociedade, que vemos que as pessoas que andam ao seu redor, por exemplo, Lula Molusco e dentre outros personagens, o Bob Esponja, de uma forma quase insana ali, ele basicamente faz os personagens perder a sanidade dependendo do episódio, ficando bizarros. Um exemplo disso, tanto que o Lula
Molusco não gosta do Bob Esponja, por exemplo. E assim a teoria já vai apontando algo bem insano. Lula Molusco, ele é aprisionado em um ciclo de tormento eterno que o Bob Esponja não deixa ele se mudar. E também ele é incapaz de escapar da influência de seu vizinho, que é o Bob Esponja. A gente vê claramente que em vários episódios Lula Molusco sempre acaba humilhado, envolvido em aventuras perigosas. Basicamente o Bob Esponja, ele não usa violência, mas sim ele usa uma influência psicológica brutal disfarçada de inocência. A existência do suposto episódio perdido do Bob Esponja Myers começa com um dos elementos mais comuns e fascinantes da internet, os chamados episódios perdidos. E segundo relatos de fãs, existe um episódio antigo que nunca foi exibido oficialmente em Bob Esponja. E esse episódio ele não apareceria em nenhuma lista oficial da série. O que torna essa história ainda mais intrigante é que, segundo quem afirma ter visto a gravação, a abertura seria normal, mas depois começaria a ficar estranhamente errado. E um dos detalhes mais comentados dessa teoria é a suposta mudança na estética do episódio, porque normalmente Bob Esponja é conhecido por seu estilo extremamente colorido e os cenários vibrantes e os personagens caricatos e exagerados. Porém, nesse episódio misterioso tudo seria diferente. Os relatos descrevem o episódio com cores mais apagadas e sombras mais fortes, e um ambiente muito mais silencioso, onde normalmente ele é conhecido por sua personalidade alegre e reage a tudo com aquele entusiasmo infantil. Porém, nesse suposto episódio perdido, de acordo com a teoria, o Bob Esponja apareceria estranho demais. Ele quase não falaria e os movimentos seriam mais lentos. E o principal é que em várias cenas ele simplesmente ficaria parado observando os outros personagens. E todo esse contraste cria um efeito extremamente bizarro para quem conhece a série. E nesse suposto episódio perdido de Bob Esponja, um dos elementos mais estranhos seria a mudança completa no ritmo da história, onde não teria piadas visuais, situações bizarras acontecendo ao mesmo tempo. O Bob Esponja ficaria meio que parado, observando vários personagens como o Patrick e o Lula Molusco, e assim ele ficaria observando cenários vazios, locais com personagens de uma maneira bem estranha. E dentro de toda essa teoria, um dos primeiros personagens a perceber que algo está errado seria o Lula Molusco. E ele seria o primeiro a notar que o comportamento do Bob Esponja está completamente diferente. E em várias cenas, ele, por exemplo, perceberia que o Bob Esponja estaria observando as pessoas em silêncio ou aparecendo inesperadamente em lugares estranhos. E inicialmente, ele acreditaria que seria apenas uma personalidade do Bob Esponja, e a teoria aponta que existiam vários momentos onde o Lula Molusco olha pela janela ou atravessa a rua e encontra o Bob Esponja parado de longe, apenas observando. E outro ponto importante que sustenta toda essa teoria insana e bizarra envolve os estranhos desaparecimentos de vários personagens ao longo do episódio, onde durante o episódio na fenda do biquíni simplesmente personagens começariam a sumir, e assim aos poucos toda essa ausência de alguns personagens começaria a chamar atenção. E também a teoria sugere que o episódio nunca mostraria o que aconteceu com esses personagens, mas deixaria pistas sutis ou quebra-cabeças ao longo de toda essa história que criaria um clima de mistério bizarro e crescente, onde quem assistiria começaria a suspeitar de algo muito mais sombrio está acontecendo na cidade. Mas um dos aspectos mais perturbador dessa teoria pequena, que não é tão conhecida, seria a completa ausência de humor no episódio, onde, por exemplo, Bob Esponja obviamente tem episódios alegres, engraçados e situações absurdas dependendo do ponto de vista, porém nesse suposto episódio perdido praticamente não existiriam piadas, e as interações dos personagens seriam curtas, estranhas e bizarras, e situações que normalmente seriam tratados como comédia apareceriam de forma séria ou desconfortável, e isso tudo acaba criando uma expectativa de atmosfera sombria e de terror, e sem contar que é uma escolha intencional para criar uma atmosfera de terror inquietante. E um
Um dos detalhes mais curiosos de toda essa teoria envolve a famosa espátula do Bob Esponja, que seria uma ferramenta usada onde ele carregaria em várias cenas, e o objeto apareceria frequentemente nas mãos dele enquanto ele observava outros personagens ou caminhava pela cidade. E toda essa presença constante dele com essa máscara juntamente com essa espátula se transformaria em um elemento estranho e bizarro dentro da narrativa desse suposto episódio perdido. E bom, mas ao final disso tudo, uma parte da teoria afirma que esse episódio ele foi removido ou censurado antes de chegar ao público, por ter sido considerado perturbador ou assustador demais, e poderia gerar polêmicas para quem criou o episódio. E assim, uma pequena comunidade costuma criar nessas narrativas insanas, baseadas em personagens populares, para transformar algo familiar em algo perturbador. E no caso desse suposto episódio perdido com essa atmosfera de terror, ele não tem em si uma prova realmente verdadeira ou que ele realmente tenha existido. No final das contas, a dúvida central dessa teoria e o ponto mais importante é justamente a falta de provas concretas, porque não existe a gravação confirmada ou um roteiro oficial. E assim, existem pessoas que juram que realmente existiu esse episódio, mas basicamente é uma história. Se é verdadeiro ou não, eu particularmente não sei. Porém, na minha opinião, eu acho que seja apenas uma história inventada para poder, trazer algo de entretenimento ou um conto sombrio meio que criativo mesmo, algo para entretenimento e não para ser levado a sério. E na minha opinião, eu acho que não existiu esse episódio bizarro, mas é bem interessante toda essa história sombria e misteriosa por trás desse suposto episódio perdido. E assim eu decidi fazer esse vídeo. Mas então é isso, lembrando que tem várias teorias insanas desse tipo e estilo que em breve eu vou trazer. Muito obrigado por ter assistido e tchau!